O que está acontecendo com o Banco Bradesco? O banco vai falir? Vai quebrar? Vai sobreviver à crise? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito deste banco e consequentemente até te ajudar a tirar alguma dúvida que você tem em relação ao banco, algum tipo de medo que você possua no momento e principalmente falar para vocês se vale a pena ou não, na minha humilde opinião, investir em ações desse banco no momento. Eu sou Robson Andrade e se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Aqui nesse canal eu falo sobre diversos assuntos relacionados ao mercado financeiro, investimento em ações, fundos imobiliários e diversos outros assuntos que estão correlacionados. Então, se você não é um inscrito do canal ainda, eu só peço que você deixe o seu gostei, que você se inscreva no canal, deixe seu comentário se você investe em Banco Bradesco e vamos falar um pouco mais a respeito do banco. Se você vem acompanhando o mercado financeiro há um tempo, provavelmente você já deve ter escutado diversas notícias relacionadas, principalmente talvez em algum lugar ou outro falando que o banco vem enfrentando uma crise, que o banco pode chegar a quebrar e diversos outros assuntos relacionados a isso. Geralmente, notícias relacionadas às coisas muitas vezes negativas se espalham de uma proporção muito maior do que coisas positivas. Mas calma, tá? O mundo não está se acabando, o banco não está indo simplesmente de arrasta para cima e consequentemente existe até oportunidades que dá para encontrar dentro desse cenário que nós estamos vivendo. Mas uma das verdades é que o banco sim sofreu bastante nos últimos 4 anos em relação às suas receitas, em relação à sua margem de lucros e outros custos também operacionais que vieram consequentemente se tornando mais elevados. E algumas explicações existem por trás desse cenário, de um banco que consequentemente é o segundo maior banco privado do Brasil. Em primeiro lugar nós temos o Banco Itaú, que tem um valor de mercado ali próximo de 250 bilhões, e o nosso Banco Bradesco com um valor de mercado entre 144 bilhões a 150 bilhões. São duas instituições gigantescas e com a carteira de clientes enorme também. O Banco do Bradesco tem algo próximo ali de 70 milhões de clientes, de contas ativas, de clientes diversos espalhados por diversos tipos de negócios também que o banco tem participação ou investimento. Na área de investimento, na área de corretoras, de investimento privado para empresas e também lá fora no estrangeiro, existem diversas ramificações de negócios que o Bradesco possui influência direta. Mas falando lá principalmente desde a época do começo da pandemia, que foi meados ali do final de 2019 para cá, o banco enfrentou alguns problemas e isso não foi só o banco, mas sim outras empresas também, principalmente que possuem ações negociadas, também enfrentaram diversos problemas, principalmente porque estavam relacionados a um momento de medo do mercado financeiro, não só do financeiro, mas do cenário econômico em geral, um momento de incertezas e de dúvidas. Os bancos também sentiram um pouco disso na pele, contudo, principalmente porque os bancos têm o seguinte tipo de estratégia, principalmente ou basicamente ali para gerar resultado. De uma certa forma você precisa ter mais pessoas deixando o seu dinheiro consequentemente parado no banco, através por exemplo de títulos de renda fixa que estejam atrativos em um determinado momento, ou até mesmo correntistas que tenham uma quantidade razoável de dinheiro para que o banco utilize daquelas transações onde ele pode emprestar o seu dinheiro para outro banco ou para outra pessoa que precise naquele momento, consequentemente pagar os juros que ele determinou para você no momento do investimento, aquele que é pré-fixado ou pós-fixado, por exemplo, a uma taxa CDI ou taxa Selic, e consequentemente repassar esse empréstimo para outro banco também com a taxa de juros um pouco maior ou mais elevada do que consequentemente alguém precisa. E assim os bancos conseguem lucrar por essa diferença entre o dinheiro que ele tem, que ele retém ali. Quanto mais pessoas tiverem o seu dinheiro parado, investido em títulos de investimentos oferecidos pelo banco, melhor. Porém, no cenário de dúvidas e de incerteza, principalmente na época de pandemia, muitos bancos sofreram impacto, principalmente porque pessoas tiveram essa retirada, realizaram mais retiradas ali das suas contas correntes, consequentemente por questão de necessidade, por questão de alocar em outro determinado local que talvez fosse mais seguro naquele momento para o investidor, e isso causou uma redução desse dinheiro, Os correntistas deixaram menos capital, ou até mesmo os investidores, aquela pessoa que tem lá 1 milhão de patrimônio, por exemplo, que tem o seu dinheiro investido e consequentemente tira uma parte do seu rendimento para até viver no mês. Em uma época de pandemia, muitas pessoas tiveram que abrir mão um pouco desse investimento, abrir mão de tirar um pouco desse capital para utilizar em outras formas ali, em outros momentos que foram necessários. E isso foram diversas pessoas que fizeram isso. Não só Bradesco, se você acompanhar também, analisar o Santander, outros bancos, até o próprio Banco Itaú, que é um dos maiores e é o líder ali em questão de tamanho de mercado, sofreu impacto, querendo ou não, nesses mesmos tipos de estratégias ou mesmo de acontecimentos que ocorreram. Outras coisas também que possibilitaram o Banco Bradesco ter suas receitas reduzidas, as questões de taxas cobradas por transações. E claro, os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú e outros bancos perderam um pouco de espaço em relação a isso, principalmente porque o PIX chegou e deixou as pessoas, principalmente pessoas físicas, isentas dessa cobrança de tarifa. Até um tempo atrás,
para você realizar uma transferência de TED, de DOC, você pagava uma taxa por cada transferência que você realizasse, certo? Isso hoje em dia praticamente não existe mais. Se você for realizar uma transferência assim, DOC ou TED, consequentemente ainda existe essa possibilidade. Porém, você vai pagar taxa. No Pix você faz instantaneamente, a qualquer hora, a qualquer momento, e não existe nenhum tipo de tarifa cobrada por esse serviço. Então, é mais uma fraçãozinha ali das receitas que o banco deixou de realizar durante esses últimos 3, 4 anos. Isso também causou impacto negativo nas receitas. Tanto da questão de menos investimento alocado no banco, né, de menos retenção, digamos assim, de capital dos seus correntistas, dos seus investidores, consequentemente também foi uma receita a menos que o banco teve que contar, uma redução, digamos, bem significativa. E aí, claro, isso causa impacto negativo no banco. Agora falando, por exemplo, o banco vai quebrar? Eu diria que não, né? Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, simplesmente porque estamos falando do segundo maior banco privado do Brasil. É um banco que possui uma estrutura gigantesca e um portfólio bem, digamos assim, estruturado em relação a negócios. Possui negócios em diversas áreas, diversos setores e também até fora mesmo do Brasil. E aí, como qualquer outro banco, também passa por momentos, né? O momento que o banco está passando não é um dos mais rentáveis, talvez, para o investidor, não é um dos mais rentáveis até para o próprio banco, mas é um momento de recuperação ainda que o banco está passando. É um momento, digamos assim, que é para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Ainda estamos começando a respirar, buscar o suspiro aí de uma taxa de juros elevada, estava ali próximo de 14% ao ano. Agora está começando a fazer um movimento de queda, talvez chegue aí a uns 9% até 2025, provavelmente deva chegar. É o que nós esperamos, talvez que aconteça, mas claro, temos muita coisa para ver acontecer até lá ainda. Mas é o esperado pelo menos, e é o que as projeções dos mercados financeiros traz aí do que nós podemos esperar com o investidor. E claro, o banco também vai ter espaço para se recuperar. E aí, falando para vocês sobre as ações do banco, será se vale a pena? Porque o banco tem esse risco? É uma questão de momento, se vale a pena as ações investir ou não. Vou analisar um pouco melhor algumas coisas com vocês aqui também diretamente sobre o banco, e aí eu posso também dar uma resposta mais conclusiva para vocês. Vou pegar aqui as ações, por exemplo, do Banco do Bradesco, código BBDC4, que são ações preferenciais. Hoje as ações do código 4 são negociadas a R$ 14,44, e isso consequentemente teve aí nos últimos 12 meses 25% de desvalorização. Para o investidor, quanto mais barato uma ação estiver, desde que o banco, no caso do Banco Bradesco ou de qualquer outra instituição ou até mesmo empresa, não possua nenhum outro fator de risco, o preço de uma ação cair. Isso é ótimo para quem está investindo por longo prazo, porque você vai estar comprando cada vez mais e mais barato essas ações. E o banco, consequentemente, possui bons indicadores, né? Mesmo que sua receita, suas margens, por exemplo, tenham caído um pouco nos últimos 2 anos, é um momento, isso vai voltar a se repetir. E eu vou mostrar para vocês um pouco melhor já também a partir de agora. Olhando aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, as ações do Banco do Bradesco só estiveram a um preço ali próximo de 12 ou 11 reais. Aqui na época da pandemia, né, onde todas as empresas tiveram ali uma queda drástica no preço das ações, onde ela custava ali 25 reais, voltou a custar praticamente 12, 13 reais, voltou a tomar um fôlego em 2021, e voltou a cair novamente, chegando aqui a custar 12 reais há alguns meses atrás. Depois recuperou um pouco do seu preço e consequentemente agora está custando aí 14 reais. Porém, podemos ver que ela fez um movimento onde ela, desde o último pico, já dentro de 2023, ela se desvalorizou 16%, mas consequentemente ela deva buscar, e dentre, né, todo o cenário geral do seu preço desde do ano de 2018, por exemplo, podemos ver que além da época da pandemia, que foi uma exceção, ela só teve próxima desse preço, entre 13 e 12 reais, uma única vez. Consequentemente, claro, né, não vai ser algo de momento, de imediato, não vai ser em 1 mês, 2 meses que o banco vai recuperar, vai aumentar a sua margem. O banco vai precisar fazer um esforço, vai ter que adotar estratégias, migrar talvez até o seu foco, né? Hoje o banco ele tem uma carteira muito mais próxima ali e muito mais representativa de pessoa física, seção de crédito, cartões, enfim, todos esses serviços que é voltado para pessoa física. Lá no futuro, provavelmente o banco deva mudar um pouco do seu foco. É algo que o Itaú já faz hoje, né? O Itaú ele está buscando muito focar em microempresas e grandes empresas, e aí sim, buscando um pouco mudar o foco da sua estratégia. Provavelmente o Banco Bradesco também vai buscar um pouco disso para que os seus resultados também mudem com o tempo, mas não é algo que o investidor de longo prazo deva esperar simplesmente em 3, 4 meses. Podemos ver uma melhora lá para meio do ano que vem, nos próximos trimestres que o banco apresentar resultados, inclusive até no próprio relatório gerencial, em relação ao primeiro trimestre. Esse segundo trimestre que o banco já teve um resultado com alguns percentuais mais relativamente bons em relação ao primeiro. Consequentemente, isso vai mudando de acordo com o cenário econômico que nós estivermos aí passando
e diversas outras coisas também que cabe, no caso aqui, ao conselho administrativo do banco, né, aos gestores do banco, da instituição, adotarem as melhores decisões para que o banco retome o fôlego novamente. As ações hoje estão com preço relativamente boa, né? O seu PVP, por exemplo, né, o seu preço barra valor patrimonial, o preço de negociação em relação ao seu valor patrimonial está de 0,92. O seu valor por ação em relação ao seu valor de mercado hoje é de R$15. Então, em relação ao seu patrimônio total, que soma tudo que a empresa, o Banco Bradesco no caso, possui, pelas suas ações é de R$15. Ela está sendo negociada R$14,44, mais barato que o seu valor patrimonial, o valor que ela realmente vale, que as ações realmente valem. E é um desconto, eu tenho um desconto, é uma opção interessante de compra. Outra coisa, o PL, é o seu preço-lucro, tempo de recuperar o seu investimento. O preço-lucro aqui no caso do Banco Bradesco é de 9,44. Também é muito bom. A questão dos dividendos, o banco em si nunca foi um banco que pagou dividendos relativamente exagerados, né? Na média aqui sempre foi entre 3 a 4%, mas em alguns períodos aqui, por exemplo, 2015 pagou quase 8%. Aqui em 2019 pagou quase 6%, pagou um pouquinho mais aqui atualmente, está pagando quase 7% também. E nota-se uma coisa, observem o que eu quero explicar para vocês. Aqui em 2015, entre meados de 2015 e 2016, vocês lembram o que estava passando a nossa taxa Selic naquela época? Ela estava praticamente acima de 14% ao ano. Aqui em 2019, próximo de 2019 e 2020, antes da pandemia, a taxa de juros estava bem próxima de 3%, entre 2% e 2,5% ao ano. A nossa taxa de juros básica, a Selic, ela chegou a bater até 2 e pouco por cento ali, entre 2,5%, se eu não me engano, até 3%. Então, em momentos de taxa de juros alta, o banco consegue lucrar. Em alguns outros momentos, com a taxa de juros um pouco mais baixa, consequentemente, o banco também tem um resultado menor. E isso, consequentemente, traz um dividendo, né, que é os lucros distribuídos para os investidores, menor, consequentemente, porque seus resultados também são menores. Isso também pode ser observado aqui nos indicadores de eficiência e desempenho. Por exemplo, a margem líquida. Como que a margem líquida se comportou durante todos esses anos, desde 2009 historicamente? O banco sempre manteve uma margem muito boa, né? A média ali é de 13,94% historicamente. Aqui podemos ver uma queda até significativa, praticamente de 9% entre 2021 e 2022. E aqui no atual, né, no ano de 2023, até o momento, no primeiro semestre do ano, né, pelos resultados divulgados, a taxa aí de margem líquida é de 7,37%, mas deve chegar a bater aqui também os 10%, somando os outros próximos 2 trimestres aí que ainda vão ser divulgados os resultados. E isso historicamente acontece, né? Podemos ver aqui que em 2016 a margem líquida do banco era menor também, já foi abaixo de 11%, aqui em 2022 também. Então pode-se observar que historicamente isso aconteceu outras vezes também e vai ser normal para cenários diferentes da economia. Mas o banco possui ótimos indicadores, né? O ROI, que é o retorno sobre o investimento aqui de 9%, já esteve um pouco maior sim também, né? Querendo ou não, outros bancos têm um ROI um pouco maior, consequentemente é um banco que ainda possui bons indicadores. Pelo mesmo fato de ter uma receita menor, de ter uma margem líquida menor nesse cenário que nós estamos passando agora, não quer dizer que o banco simplesmente vai virar pó, né? Eu acredito até que o banco passa por um momento até interessante para quem está buscando investir. O Banco Bradesco é um dos bancos que distribui dividendos mensalmente. É um dividendo pequeno, consideravelmente, porque é mensalmente que ele paga, porém pode ser uma boa opção e está com preço descontado agora para investimento. E como podemos observar, né, vocês puderam acompanhar comigo, tanto o seu preço de cotação quanto o seu PVP já estiveram em momentos muito mais elevados e poderia ser uma opção ruim de compra. Se eu estou investindo a longo prazo, eu quero aproveitar e comprar essas ações o mais barato possível, consequentemente, sem que o banco perca ou qualquer outra instituição perca os seus indicadores. No caso aqui, houve oscilação da margem líquida, mas o banco continua sendo uma instituição muito bem consolidada e muito confiável, né, em relação a outras empresas até que atuam no mesmo setor bancário. E na minha opinião é sim uma ação que ainda está com ótimo preço e é uma ótima opção de investimento no momento. É até uma oportunidade, eu diria, para se investir e não uma opção de fuga, né? Que você deva correr porque o banco vai quebrar, vai isso ou aquilo. Existem diversas outras instituições que têm uma posição de tamanho relevante no mercado muito menor que o Bradesco, que nem apresentam muitas vezes resultado e ainda não quebraram. Por que que o segundo maior banco privado do Brasil iria quebrar? Simplesmente por uma oscilação no seu custo, talvez, operacional, por um momento ruim de crédito, de economia. Historicamente isso vai acontecer diversas vezes. Não só o Banco Bradesco, mas diversos outros bancos também são influenciados por fatos assim. Então, eu deixo aí a minha opinião, né? O banco, para mim, ainda é uma ótima opção de investimento, principalmente para quem quer
visar o longo prazo e receber dividendo mensalmente. Na sua opinião, é ou não é uma boa opção de investimento? Deixa aí a sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.